Boa noite, irmãos. Todos estão bem? Espero que todos estejam bem. E como a gente sempre fala, é sempre muito bom a gente estar junto, podendo celebrar o Senhor. É o povo de Deus que se reúne. Obrigado. É o povo do Senhor que se reúne para poder o celebrar. E é sempre um momento muito especial no meio da igreja, a gente poder se reunir, poder declarar canções, cantar canções ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Isso é muito importante e é um dia muito especial na vida da igreja. Só lembrar os irmãos, o pastor Sávio, ele se encontra de férias alguns dias, né, e a gente sempre pede, né, para que os irmãos estejam lembrando de estar orando por ele, pela vida dele, sempre em suas devocionais, em suas orações diárias, né, que você esteja orando pela vida do pastor Sávio. Irmãos, a gente está dando continuidade à série Em Busca da Plenitude, e hoje é o 5º sermão da série, a gente já está partindo aí para os finalmente, né? E essa série é baseada na 2ª carta do apóstolo Pedro. E se a gente for lembrar lá no primeiro sermão, existiu uma primeira carta que foi endereçada a um grupo de igrejas, e eu queria lembrar aos irmãos um texto que está em 1 Pedro 1:1, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia. Então, Pedro, num primeiro momento, escreve uma primeira carta para esse grupo de igrejas, preocupado com as ameaças que essas igrejas sofriam de fora. E agora, nesse segundo momento, meus irmãos, a preocupação de Pedro ela é diferente, né? A ameaça agora é de dentro. A preocupação de Pedro é exatamente com falsos mestres que estavam incutindo no meio daquela igreja um falso ensino, um ensino diferente da doutrina dos apóstolos, um ensino diferente daquilo que Pedro e os apóstolos ensinaram para as igrejas. Não só essa, mas outras também. A gente pode ver cartas também do apóstolo Paulo, né, direcionando algumas igrejas também, preocupado com esses ensinos que vinham de dentro. Então, a preocupação de Pedro era exatamente com esses falsos mestres que estavam dentro dessas igrejas. E esse era o contexto da época, né, meus irmãos? E qual era a motivação de Pedro? Né? Que deve ser a motivação de cada um de nós sempre, né? Anunciar o evangelho, denunciar, né, os falsos mestres. Mas eu queria lembrar de um detalhe importante que vai nos ajudar lá no final também desse sermão de hoje. É uma conversa que Jesus tem com Pedro, logo depois de Jesus ressurreto. Não sei se vocês vão lembrar desse texto. Jesus tinha morrido, mas ele já tinha ressuscitado. E aí os discípulos estavam meio tristes, meio cabisbaixos. Eles decidem pescar, eles vão pescar, né? Não tinham pego nada. E de repente Jesus chega na praia e vira para eles assim ao longe, assim: e aí, pescaram alguma coisa? E eles falaram: não pescamos nada. Eles não tinham reconhecido Jesus, né? E aí Jesus vira: joga a rede do outro lado. Eles jogam a rede do outro lado e pescam ali muitos peixes. E aí João identifica Jesus. E vira para Pedro e fala: olha, é Jesus. E Pedro se joga na água, vai ao encontro de Jesus. E quando aqueles discípulos chegam ali na areia, Jesus já está assando um peixe ali para eles ali. E eles têm um momento de comunhão ali. Lembrando, Jesus está ressurreto aqui nesse momento aqui. E aí, Jesus chama Pedro para ter uma conversa, né? Aquela conversa perto da orelha, né? E aí Jesus fala uma coisa tremenda para Pedro. Vocês vão lembrar que ele pergunta 3 vezes, né? Aquele texto que fala, né? Pedro, tu me amas, né? Ele pergunta 3 vezes isso a Pedro. E no capítulo 21 de João, no versículo 17, diz o seguinte: pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, presta atenção nisso: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Grava isso, meus irmãos, que a gente vai usar isso lá no final, mas essa era a motivação de Pedro. Pedro tem um chamado do próprio Cristo para cuidar das ovelhas. O objetivo de Pedro era que os cristãos pudessem amadurecer e crescer no pleno conhecimento do Senhor, pois isso certamente, meus irmãos, faria diferença na caminhada daqueles amados irmãos. Pedro queria desmascarar aqueles falsos mestres, e isso só seria possível buscando cada vez mais o pleno conhecimento, ir em busca dessa plenitude que é conhecer cada vez mais o Senhor. Inclusive, conhecimento é uma palavra central nessa carta de Pedro.
É uma preocupação que ele tem com aqueles irmãos para que ele conhecesse cada vez mais o Senhor, para que isso fizesse a diferença na vida deles, principalmente para identificar esses falsos ensinos que estavam no meio da igreja. E é óbvio, meus irmãos, que Pedro aqui escrevendo essa carta, essa carta não foi direcionada para nós nos dias de hoje, no século 21. Essa carta foi endereçada para aqueles irmãos, naquele contexto e naquela cultura. Mas as verdades contidas nessa carta, meus irmãos, elas se aplicam para nós hoje, cristãos do século 21. Parece que está tão distante, e a gente está tão distante de verdade, realmente. Mas as coisas que aconteciam lá não são diferentes das coisas que nós vivemos hoje em dia. Mesmo sendo um público diferente, cultura diferente, contexto diferente, essas verdades bíblicas servem para a gente hoje, para que a gente fique alerta. O interesse de Deus, através de sua palavra, é sim, sempre nos alertar contra as loucuras que são feitas, meus irmãos, em nome de Deus, contra as mensagens travestidas de evangelho, contra as sutilezas que vão entrando no meio da igreja do Senhor e contra essas mentiras que são ditas e que aos poucos vão se tornando verdades absolutas no meio da igreja. E, meus irmãos, infelizmente, isso tem enganado a muitos. Não sei se vocês conseguem observar tudo o que acontece por aí, né? Coisas ditas em nome de Deus, absurdas. A gente vai perceber algumas coisas nesse texto, algumas características desses falsos mestres. Daí a importância, queridos, de uma igreja saudável, né? Onde a Bíblia ela é exposta de maneira clara, para que todos nós tenhamos condições de crescer no conhecimento do Senhor e sermos capazes, através do Espírito Santo que habita em nós. Isso é importante dizer, que quando diz que, né, para a gente ser capaz de distinguir ou de compreender muito bem esses falsos ensinos, é importante a gente dizer que nós somos capazes sim, mas através do Espírito Santo que habita em nós. Porque a gente tende a escolher mal, né? A gente normalmente escolhe mal. Né? Você já viu você na fila do pedágio? Você já reparou? Né? Você vai para uma fila que aparentemente está menor, né? E aí você fica ali, você vai abastecer o carro, meus irmãos. Você vai naquela fila que é menor, né? Mas você fica ali a vida toda. A fila está maior, anda mais do que a sua. Você vai na fila do supermercado. É a mesma coisa, né? Você vai para uma fila pequena, opa, vou me dar bem aqui, né? Vou rapidinho ser atendido, mas você acaba ficando mais tempo. A gente tende a escolher mal. Então é importante dizer que precisamos ter a ajuda do Espírito Santo que habita dentro de todo cristão, para que a gente possa discernir o que estamos vendo e ouvindo e combatermos também esses falsos mestres, também dos dias de hoje. Não era uma exclusividade dos dias de Pedro, mas esses falsos mestres, eles continuam até os dias de hoje. E a gente vai ler hoje esse texto, queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 2. Semana passada o pastor Cristiano foi do versículo 1 ao versículo 10 e hoje nós vamos do versículo 11 até o versículo 22. Vocês já sabem, né, que na igreja a gente costuma pregar de maneira expositiva, expondo o texto, expondo os seus versículos. Isso nos ajuda, meus irmãos, a não tirar nada do contexto, entender o que está acontecendo ali. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 2 Pedro 2, a partir do versículo 11 até o versículo 22. Eu vou te pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, né, depois de ler, vamos voltar em alguns versículos, vamos dar uma folheada aí na Bíblia, fazer um bom exercício aí da época de criança, né? Você que cresceu na igreja, né? De abrir a Bíblia, saber onde é o texto. Vamos ler o texto? Antes, meus irmãos, eu queria que a gente lesse o versículo 10. Não tá sendo projetado, mas preste atenção no que o versículo 10 vai dizer. Principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e, importante, desprezam toda a autoridade, presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos, superiores. Agora sim, versículo 11, acompanha na tua Bíblia ou na projeção que está sendo feita. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor, mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção.
Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm um coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Feche seus olhos. Fala com Deus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva e ela fala aos nossos corações. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite através da tua palavra. E não permita, ó Deus, que a gente omita nada da tua palavra, mas que ela seja explanada de maneira clara, para que possamos compreender e estar atentos ao que vai estar acontecendo aqui, para a tua glória e em nome de Cristo. Amém. Eu disse que é uma série expositiva, mas se eu tivesse que dar um tema nessa série, seria exatamente esse tema, as características dos falsos mestres. Se nós já conseguimos entender tudo o que está acontecendo ali naquelas igrejas, meus irmãos, precisamos agora ir um pouco mais fundo e compreender quais são as motivações desses falsos mestres. Lembrando, a preocupação de Pedro é exatamente essa: combater esses falsos mestres. Pedro estava preso e ele já sabia, inclusive, da sua morte, mas a sua preocupação é alertar aqueles queridos irmãos naquelas amadas igrejas contra esses falsos mestres, esses falsos ensinos que estavam entrando no meio da igreja. E essas motivações, elas vão se revelar em suas características. E a primeira característica desses falsos mestres é que eles são difamadores. Versículo 11 e versículo 12. E eu pedi para a gente começar no 10, porque vai dizer um negócio interessante aqui no versículo 10. Eles desprezam toda a autoridade, eles são presunçosos e arrogantes, não receiam difamar nem os seres celestiais, nem os anjos. Isso nos indica, irmãos, que certamente eles estavam desacreditando publicamente os ensinos dos apóstolos, pois eles também difamaram os anjos, que eram seres maior em força, como diz aí o versículo 11 na sua Bíblia. O que eles não estavam falando sobre os apóstolos? Ou pior, sobre a doutrina dos apóstolos, sobre os ensinamentos que eles receberam dos apóstolos ali. Eles difamaram, eles estavam desacreditando a palavra do Senhor. Por isso Pedro, meus irmãos, no início da carta, a gente vai ver não só Pedro, mas Paulo também por vezes, fazendo questão de se apresentar como apóstolo. Às vezes era necessário, não para dizer que era um título, alguma coisa importante, mas porque era necessário. Porque quem eram os apóstolos foram pessoas que foram comissionadas pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo. E aqueles falsos mestres estavam querendo incutir no meio daquelas igrejas um falso ensinamento. Certamente eles estavam desacreditando a palavra do Senhor ali, no meio daquela igreja, junto àqueles irmãos. Quando Pedro diz, não sei se vocês vão lembrar, e é importante também lembrar desse primeiro versículo da segunda carta, que ele vai dizer que ele era apóstolo, mas antes de dizer que ele era apóstolo, ele fala que era
servo. Ele se apresenta como servo e apóstolo. Pedro foi um camarada que aprendeu muito com Jesus, muito com Jesus. Mas ele precisava fazer questão de dizer que ele era apóstolo, como se ele estivesse dizendo para aqueles irmãos daquela igreja: olha, eu caminhei com o Senhor, eu fui enviado pelo próprio Cristo. Pedro precisava defender isso, pois a mensagem genuína do Evangelho ela estava sendo atacada, meus irmãos. Mas aqui, já entendemos que esses falsos mestres são difamadores, eles são maledicentes, eles falavam mal, eles distorciam, eles são também ignorantes. No versículo 12 vai dizer que eles difamam o que eles não conhecem, vai dizer isso no versículo 12. Pois rejeitam a verdade e ensinam coisas que não estão na palavra de Deus. Eles estavam desacreditando a verdadeira palavra da verdade para conseguirem enganar as pessoas e alcançarem os seus objetivos. Então, versículo 11, versículo 12, vai nos dizer que eles são difamadores, maledicentes. Eles estavam desacreditando a palavra, desacreditando tudo aquilo que os apóstolos ensinaram para eles. Essa é a primeira característica deles. A segunda característica desses falsos mestres, meus irmãos, é que eles são adúlteros. Versículo 13 e versículo 14, vai dizer que eles consideravam, meus irmãos, prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, regalando-se em seus prazeres quando participavam das festas. Um dos seus objetivos era a depravação sexual e os prazeres sexuais. Isso estava no meio daquelas igrejas, estavam querendo incutir isso no meio daquelas igrejas. Vocês já viram casos assim, meus irmãos, hoje em dia? Escândalos sexuais no meio das igrejas. Tem um vídeo que roda por aí, que esse suposto líder religioso, ele deu até uma entrevista, acho que para o Fantástico na época, porque ele queria ter relações sexuais com um membro da igreja, com uma pessoa da igreja, com uma mulher da igreja. E essa mulher tinha falado que tinha sonhado com isso. E ele pegou um texto de Oséias, vocês vão lembrar disso? E ele pega uma palavra que é escrita adúltera, e ele muda a palavra para adulterar. Lembram disso? E vocês podem dizer assim: poxa, mas eu vi essa entrevista, parece que a pessoa é uma pessoa bem ignorante, no sentido de ignorar, em termos de conhecimento, de português mesmo, de gramática. Poxa, mas o pior ainda, meus irmãos, é o esposo dessa mulher falando o seguinte: se for da vontade do Senhor, que assim seja. As pessoas são enganadas, meus irmãos. E as pessoas usam a Bíblia para poder enganar as pessoas. Tem um outro vídeo que roda por aí, que a mulher supostamente endemoniada, supostamente. E aí o pastor vai, meus irmãos, acreditem se quiser, não sei se vocês já viram isso, dá um beijo na boca daquela mulher, mas não é um beijo de 1 segundo não, meus irmãos. Alguns segundos. E quando ele solta ali, ele dá uma balançada, como se o espírito estivesse nele, saiu. Meus irmãos, isso tem acontecido nas igrejas por aí. A coisa lá na época de Pedro acontecia à luz do dia, quando participavam das festas. Meus irmãos, e essas festas eram festas religiosas, você vai ver isso no versículo 13, elas aconteciam de tempo em tempo e provavelmente essas festas eram acompanhadas da ceia do Senhor. Vocês imaginam, meus irmãos? Eles se entregavam à devassidão em plena luz do dia, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Essa festa está fazendo referência também ao momento da ceia do Senhor. Aconteciam escândalos sexuais à plena luz do dia. Isso acontecia durante a ceia do Senhor, nas festas religiosas. Eles são como lobos, meus irmãos, que querem entrar no meio do povo de Deus. Vejam o que Paulo vai dizer em Atos 20, 29, vai ser projetado. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Já no versículo 14, ele diz: tendo os olhos cheios de adultério. Meus irmãos, isso aqui quer dizer que como se ele olhasse para todas as mulheres e desejasse todas as mulheres. O negócio era terrível lá. E, meus irmãos, não se enganem.
existem falsos mestres nos dias de hoje fazendo a mesma coisa. E o texto vai continuar dizendo que eles nunca param de pecar. E olha que terrível, o texto vai dizer que eles iludem. Aí no versículo 14, e aí pode ser que alguma versão esteja escrita a palavra engodam. É como se fosse, meus irmãos, uma isca para pegar as suas presas. Imagina um peixe, né, vendo uma isca, algo atraente, e quando eles são fisgados, é morte na certa. É como se fosse algo bom, atraente. Mas a intenção desses falsos mestres é simplesmente enganar. E eles têm, infelizmente, enganado a muitos. Talvez alguém novo na fé, porque ele vai dizer que pessoas vulneráveis iludem os instáveis. Quem são os instáveis, meus irmãos? Provavelmente pessoas vulneráveis, frágeis, mas talvez pessoas novas na fé. E pode ser que eu e você, se nós não vigiarmos, às vezes nós que já temos uma caminhada de muito tempo, mas se nós não nos basearmos nessa palavra, nos agarrarmos nessa palavra, não estudarmos nessa palavra, também seremos facilmente enganados, porque a gente não vai conseguir discernir o que vem da parte de Deus. Porque tudo que nós precisamos saber da parte de Deus foi revelado através da sua palavra, por isso nós precisamos buscar para que também não sejamos enganados por esses falsos mestres. Terceiro lugar, meus irmãos, terceira característica desses falsos mestres, a apostasia. Versículo 15 e 16. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Mas como assim, Flávio? Você está falando que uma pessoa... A gente vive dizendo aqui, né, domingo após domingo, que um cristão de verdade ele não perde a salvação. Nós cremos nisso, meus irmãos. Mas vamos lembrar aqui que Pedro está escrevendo e se referindo a falsos mestres. Ela se refere à renúncia do falso cristão à fé. Ou seja, aqueles que realmente tiveram Deus no coração, nunca cometerão a apostasia, jamais abandonarão a fé. Ele vai dizer exatamente isso no versículo 15, eles abandonaram o caminho reto, se desviaram. Pedro aqui, meus irmãos, ele não está dizendo que eles eram convertidos. Ele está falando de pessoas que tiveram acesso à verdade, receberam a instrução da verdade, estavam dentro da igreja visível, estavam dentro das igrejas locais, professaram a sua fé e até se batizaram, meus irmãos, mas que nunca foram transformados de verdade. Olha o que diz o texto de 1 João 2, 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quantos vão, meus irmãos, permanecer até o fim? E eu creio, com toda a convicção, que nenhum deles vão permanecer até o fim. Quem não foi de fato resgatado pelo Senhor, não permanecerá até o fim. A gente vai falar mais sobre essa questão mais para o final. Mas eu quero que vocês atentem a isso. Eu queria contar... Eu fui recentemente em um evento, há 2 semanas atrás mais ou menos. Eu estava ouvindo um pastor, e ele já tem uma certa caminhada como pastor, e ele falou que no início do ministério dele, ele admirava pessoas que começavam seus ministérios e arrastavam multidões, era um ministério muito encantador, rapidamente bombava, enchia. E ele viu ao longo da sua caminhada cristã como pastor, alguns deles caindo, porque eram os falsos mestres, que tinham motivações erradas, se baseavam na palavra de Deus apenas para poder alcançar seus objetivos, mas que ao longo do tempo foram caindo. Aquelas pessoas que ele admirava tanto, que começavam seus ministérios de maneira maravilhosa. E ele disse o seguinte: eu passei de admirar quem começa bem o seu ministério e passei a admirar aqueles que terminam bem o seu ministério. Eu ouvi isso e gravei para mim. Versículo 15, meus irmãos, ainda nele, o texto vai dizer que eles seguiram Balaão. E quem foi Balaão? Foi um profeta que por ganância iria profetizar contra o povo de Deus. Mas Deus o impediu através de uma jumenta. Era um profeta, uma pessoa que supostamente tinha conhecimento da verdade, mas que por ganância iria profetizar contra o povo de Deus e foi impedido por uma jumenta. Essa história está lá em Números 22, depois vocês podem acompanhar. O que Pedro está querendo mostrar aqui é que o objetivo desses falsos mestres é o lucro, ou seja,
A motivação deles é o lucro. Os falsos mestres não estão interessados na sua vida. Eles estão interessados no que você tem. Eles não estão interessados na sua salvação, e sim no que você pode dar financeiramente para eles. Vocês veem isso por aí? Quanto mais dinheiro se arrecada, mais abençoado é o culto. Eles enxergam os cristãos como uma mercadoria e não como pessoas amadas de Deus. Meus irmãos, poder contribuir com a obra do Senhor através de uma igreja local é uma bênção. Poder contribuir com a obra do Senhor numa igreja local é bíblico. E às vezes igrejas sérias, meus irmãos, têm dificuldade de falar de dinheiro na igreja. De tão louco o tempo que nós vivemos com relação a isso. As coisas que são feitas em nome de Deus, visando lucro, simplesmente o lucro. Mas você poder adorar a Deus, contribuir para a obra do Senhor, é algo que a Bíblia nos orienta. E nos orienta a fazer de maneira regular, alegre, com o coração, adorando ao Senhor. E eu queria, de tantas coisas que a Bíblia fala sobre essa questão de você poder contribuir, eu quero só lembrar da carta de Paulo à igreja que tinha ali em Filipos, que uma parte da carta ele vai agradecer aquela igreja, porque essa igreja contribuía para o avanço da obra do Senhor. Paulo vai escrever isso lá na carta aos Filipenses. Mas, meus irmãos, o que tem sido feito por aí, em nome de Deus, através desses enganadores, não tem sido pouca coisa. Muitas pessoas têm sido enganadas por esses falsos mestres. E o que nós podemos fazer diante disso, mais uma vez, que possamos viver em busca da plenitude, em busca do conhecimento do Senhor, para que a gente consiga identificar, discernir e combater esses falsos mestres que estão em todos os lugares. Em quarto, versículo 17, eles não têm o que prometem. Esses homens, meus irmãos, são fontes sem águas e névoas impelidas, ou seja, levadas pela tempestade de um lugar para o outro. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles acreditam que essa segunda carta de Pedro tenha sido baseada no livro de Judas, ou vice-versa. Elas são muito parecidas, tem muitas semelhanças entre elas. Olha o que diz o versículo 12, parte B de Judas. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelida pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. A pessoa está sedenta por algo, meus irmãos. Acha que recebe, mas continua com sede. E ela volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, e continua sendo enganada. Naquela região, era uma região muito seca, a região dessas igrejas aqui, onde elas se reuniam. Quase não chovia. E quando se via assim, uma nuvem vindo, eles pensavam, agora vai chover. Mas como diz o texto, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, pela tempestade. Elas vão e vêm, mas não derramam uma gota de água. É como se um viajante sedento chegasse até a fonte buscando uma água fria e refrescante, mas descobrisse que a fonte está seca. Assim são esses falsos mestres. Dizem que vão oferecer, mas não tem nada para oferecer. Prometem a verdade que satisfaz, mas na realidade, nada eles têm a oferecer. Eles não confrontam o pecado, meus irmãos. E não tem como estudar essa Bíblia e não confrontar o pecado, olhar para a minha vida e ver que eu sou um pecador. Mas eles só falam de coisas boas. Eles pegam um texto da Bíblia, fora do seu contexto original, e manipulam multidões, meus irmãos. É só vitória, alguns vão dizer. Já ouviram isso? É só vitória. Se você ainda não recebeu a sua vitória, tem alguma coisa errada com você. Sabe aquela bênção que você está esperando, você não recebeu, tem alguma coisa errada com você. Talvez você não tenha feito a campanha lá dos 7 dias. Você não recebeu sua vitória por causa disso. Ou você não foi ao monte orar. Afinal de contas, oração poderosa é aquela oração que se faz no monte. Eles vão dizer isso. Ou você não contribuiu.
para adquirir a fronha santa. Já viu a fronha santa? Para poder você ter os sonhos de José. Isso é dito aí, meus irmãos. Você precisa comprar a fronha santa para você ter os sonhos de José. José era uma pessoa sonhadora, a gente sabe disso. A Bíblia vai nos ensinar isso. Mas tudo isso tem um contexto, meus irmãos. Deus quer nos falar alguma coisa através disso. Eu não preciso comprar a fronha de José para ter os sonhos de José. E detalhe, essa fronha custa R$91, meus irmãos, significando o Salmo 91. É verdade. É verdade, meus irmãos. Essas coisas estão por aí e muito mais, né, meus irmãos? Eu estou trazendo alguns exemplos aqui. Mas, irmãos, a única vitória, a gente falou que é só vitória, né? A única vitória que a gente precisa, ela foi realizada na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira vitória. Quinto lugar, eles se colocam acima dos outros. Versículo 18, pois eles, presta atenção, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir deles, daqueles que vivem no erro. Uma pessoa arrogante, meus irmãos, é uma pessoa cheia de si mesma, uma pessoa altiva. Eles se sentem o suprassumo, o cara, o ungido do Senhor. O Senhor só fala com ele. Se você quiser saber alguma coisa de Deus, você precisa ir ao seu líder espiritual, porque é ele que recebe de Deus algo para a sua vida. Ele que vai revelar para você algo que Deus colocou no coração dele, supostamente. E ai daquele que fala alguma coisa contra alguém que esteja nessa posição aqui. Ai de alguém que fala assim, olha, eu estou estudando a Bíblia e eu vi que você falou e não está batendo muito. Acabou você. Você acabou, você vai ser amaldiçoado. Porque você está vindo contra o ungido do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus para que nada nos engane. E é só pela atuação do Espírito Santo na nossa vida que a gente vai conseguir identificar essas coisas. Eles dizem que receberam do Senhor algo para a sua vida, para revelar para você. Hebreus 1:1 vai dizer que no passado, Deus falava por meio dos profetas. E nos últimos dias, Ele tem falado por meio do Filho, por meio de Cristo. E acabou, meus irmãos. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer do Senhor, Ele se deu, e se revelou para cada um de nós através da sua palavra. Estude a Bíblia, meus irmãos, para que você não seja enganado. E para que você possa ajudar outras pessoas também. E toda essa arrogância e vaidade, elas não combinam em nada com o modo humilde de servo que temos que ter. Jesus mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. Eles são arrogantes. Olha o que Paulo vai dizer, falando à igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis, ou, talvez na sua versão, que sejam encontrados fiéis. Essa palavra servos aqui, ela vem do grego rupereta, que tem um significado de subordinação e trabalho. Diferente dos servos doulos ou doulos, que também é escravo, esse servo aqui ele tem um sentido de escravo que tem uma sentença de morte, mas que precisa prestar um serviço antes de morrer. É um pouquinho diferente, né, do doulos, doulos, né, que é escravo e tal. E esse escravo aqui, ele tem uma sentença de morte, mas antes de morrer ele precisa ainda prestar um serviço. Isso me lembra Pedro aqui agora, meus irmãos, sabendo que ia morrer e ainda assim preocupado com aqueles irmãos nessas igrejas, querendo alertar esses irmãos dessas igrejas com relação aos falsos mestres. O que se requer destes encarregados é que sejam encontrados fiéis. Percebe, meus irmãos, a diferença dos modelos que tinham naquelas igrejas de Pedro, que Pedro escreve, e também vemos nos dias de hoje, do modelo de humildade e entrega por causa do Evangelho que a palavra de Deus nos traz.
Esses falsos mestres, irmãos, eles são eloquentes, eles usam discursos impressionantes, com palavras bonitas, e enganam a muitos. E, de novo, ele vai usar uma palavra que significa engodar, quando ele vai dizer aí, ó, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Essas pessoas são fisgadas, seduzidas, encantadas, hipnotizadas por esses falsos mestres. É como se fosse isso, meus irmãos. São enganadores que afastam as pessoas de Deus. No versículo 19, vai dizer que eles prometem liberdade. Provavelmente, liberdade das restrições morais. É como se eles dissessem, olha, sabe o que vocês aprenderam da lei de Moisés? Esquece tudo. A gente vive agora em outro tempo. Agora a cultura é diferente. Então, tudo aquilo que da lei que o Senhor nos deixou, esquece isso. Vamos viver aqui do nosso jeito. Vamos nos entregar à devassidão no meio do dia. Vamos aproveitar as festas e vamos aqui nos banquetear. Mas os que prometem a liberdade da escravidão às regras e aos regulamentos são escravos da depravação. Libertos da lei, caíram na escravidão do pecado. E a liberdade foi transformada em licenciosidade. No versículo 17, olha o que vai dizer. Que o inferno lhes está reservado. Jesus mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio para cumpri-la. Mateus 5,17. E nós precisamos fazer o mesmo, meus irmãos. Vamos cumprir a lei? Certamente que não. Na verdade, nós já nascemos separados de Deus por conta do pecado. Mas o nosso alvo precisa sempre cumprir essa palavra, nos deleitar nessa palavra, para que ela faça diferença na nossa vida. Sexto e em último lugar, uma outra característica desses falsos mestres, é que eles não são o que parecem, do versículo 20 ao versículo 22. Eu não sei se você vai lembrar, você que é da década de 80 aí, não que nasceu, mas nasceu um pouquinho antes, para você lembrar de uma propaganda que tinha nessa época, de um shampoo anti-caspa, que se chamava Denorex. Quantos lembram disso, meus irmãos? Por volta de 1980, só uma pessoa levantou a mão, né? Todo mundo mentindo, brincadeira, né? E o slogan desse shampoo é que parece, mas não é, que ele parecia um remédio, né? E o slogan era esse, parece remédio, mas não é. Pessoas, meus irmãos, que se auto-intitulam líderes espirituais, apóstolos, pai-apóstolos, pastores, bispos, eles se auto-intitulam isso, meus irmãos. Eles parecem que foram resgatados pelo Senhor, mas não foram. Parece que fazem parte do povo do Senhor, mas não fazem. Parece que falam em nome de Deus, mas não falam. Dizem que Deus revelou isso ou aquilo para eles, mas é mentira. Eles estão por todo lado, eles estão na televisão, estão no rádio, eles estão na internet, eles estão no outdoor, eles estão no busdoor, eles estão na cidade, eles estão no seu bairro, eles estão na sua rua, eles estão do lado da sua casa. Estão por todos os lados, meus irmãos. O tempo que nós vivemos hoje, ele não é diferente do tempo de Pedro. O povo é diferente, a cultura é diferente, o contexto é diferente. Mas ainda assim, temos falsos mestres no tempo que vivemos hoje. É antagônico dizer que os evangélicos correspondem a X% da população e que esse percentual continua crescendo. Mas na prática não vemos a injustiça diminuir, a violência diminuir, a desigualdade diminuir, por aí vai. É incoerente, meus irmãos. Temos muitas igrejas, mas pouco evangelho. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É muito triste, às vezes, você se mudar da sua cidade, onde você tem a sua igreja, onde você, às vezes, cresceu ali na sua igreja, conhecer do evangelho, e você, por conta do trabalho, você precisa se mudar, ou por outro motivo qualquer, e você chega numa cidade que você tem dificuldade de achar uma igreja. E certamente numa cidade que deve ter mais de 1000 igrejas. Você passou por isso? Dificuldade de encontrar uma igreja? É porque tem muitas igrejas, meus irmãos, mas pouco evangelho. Infelizmente, essa é a verdade. E parece estranho o texto dizer, mais uma vez, que eles escaparam das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Jesus. É como se eles tivessem sido salvos, né? E agora não são mais salvos.
Como assim? Mas tem uma questão fundamental que eu e você precisamos observar no texto. Por isso da importância da gente estudar a palavra, meus irmãos, não só ler a palavra, mas estudar. Tem um negócio muito importante, fundamental para mim e para você. A Bíblia vai comparar esses falsos mestres com cães e com a porca. Eu sei que é nojento, meus irmãos, mas vocês já viram quando um cão vomita? O que ele faz? Eu sei. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Eles vomitam e comem o seu próprio vômito. Você pega uma porca, você dá um banho, passa um shampoo Denorex, né? Deixa ela limpinha, cheirosinha. Se ela vê uma poça de lama, para onde que ela vai? Vai para a lama. Pedro está comparando esses falsos mestres aqui com cães e com a porca. Isso para mim, meus irmãos, é a certeza que eles nunca foram salvos de verdade. Pois Deus compara os seus filhos com a ovelha. Quando Deus na Bíblia vai se referir aos seus filhos, Ele vai chamar os seus filhos de ovelha. Eu queria ler um texto com você. Não vai ser projetado. João 10, se você quiser acompanhar. João 10. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, Jesus voltou a falar-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, ou em abundância, talvez na sua versão. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Essas ovelhas somos nós, meus irmãos. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, nós que fomos resgatados pelo Senhor, fomos alcançados pela sua graça, somos comparados a ovelhas, ovelhas que conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Quando eu vi essa comparação, eu estava entrando em crise por ter que explicar algumas coisas. A gente fala tanto sobre isso, mas isso é revelador para mim, meus irmãos. Eu e você, que fomos alcançados pela graça, somos comparados a ovelhas, não com cães e não com a porca, mas com as ovelhas. E o que eu preciso fazer para não ser enganado por esses falsos mestres? E eu já estou caminhando para o final. Em primeiro lugar, ouvir o bom pastor. E eu ouço o bom pastor quando eu me relaciono com ele através da sua palavra. Em primeiro lugar, meus irmãos, estude a palavra de Deus. Não só leia, mas estude. Ler e estudar, meus irmãos, são coisas diferentes. E eu já vou começar pedindo perdão aqui, a galera que malha, né, vai para academia, crossfit e tal. Eu tenho que deixar meu filho todo dia por volta de 7 horas na creche, né? E em frente da creche tem uma academia ali, tem um crossfit ali, né? E aí, 7 horas, 7h10, 7h15 horas que eu chego, exatamente na hora que terminou 7 horas ali, uma sessão ali,
e a galera tá saindo ali, todo mundo feliz e tal. Aí a galera começa, só fiz a galera tirando selfie assim, né? Pá, pá. Eu imagino que muitos deles, Dodô tá rindo sempre por causa de quê, Dodô? Aí eu sei que muitos deles vão para as redes sociais. Não estou fazendo crítica não, tá, meus irmãos? Só para ajudar na minha ilustração aqui. Eu sei que muitos vão para as redes sociais e vão botar o quê? Tá pago. Tá pago. Não é isso? Meus irmãos, comparando com o fato de eu precisar estudar a Bíblia, quando eu só leio a Bíblia como se eu dissesse para Deus, Deus, tá pago. Já fiz a minha parte hoje. É diferente, meus irmãos, de você mergulhar na palavra do Senhor e compreender o que a Bíblia está querendo. Isso vai proteger vocês de falsos mestres, sabe? Vai dar subsídios para vocês conseguirem identificar e discernir o que vem da parte de Deus através da sua palavra e o que é enganação. Leia a Bíblia. Não simplesmente acordou, né? Para alguns é de manhã cedo, né? Faz a sua devocional, e eu espero que você faça isso todos os dias. Salmo 91, que a gente falou, né? E aí, Senhor, obrigado. Está pago, Deus. Está pago. Encontre o tempo, meus irmãos, para você meditar na palavra de Deus e estudar ela de verdade. Eu sei que às vezes você não vai ter vontade de fazer isso. Eu sei disso. Mas se esforce, porque isso vai fazer a diferença na sua vida e vai fazer a diferença na vida, talvez, de pessoas que você conhece, para que você possa ajudá-las também. Como tem sido a sua vida de estudo da Bíblia? Às vezes a gente encontra tempo para tudo, mas menos para isso. A gente vai começar agora, quarta-feira, o mini seminário Como Estudar a Bíblia, o método indutivo. Muito legal, né? E eu fiquei feliz que as inscrições encerraram, né? Se você quiser, já não tem mais vaga. Vamos orar para que tenha uma próxima turma, porque está bem legal. Mas, meus irmãos, em primeiro lugar, estude a palavra. Em segundo lugar, leia bons livros. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,13. Só acompanha. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Olha a preocupação de Paulo. Olha, traz isso, traz aquilo, olha, mas não deixe de trazer os meus livros também. Bons livros, meus irmãos, bons livros. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, mas você ler bons livros também vai te ajudar. Então, em segundo lugar, leia bons livros. Em terceiro lugar, faça como Pedro, meus irmãos, combata esses falsos mestres. E aí eu não estou dizendo assim, combata, né? Parece guerra, né? Então eu vou para as redes sociais e vou discutir com todo mundo, vou botar um textão, vou sair discutindo com geral, porque é isso, essa é a verdade. Não, meus irmãos. É fazer de maneira equilibrada. E ajude pessoas a compreenderem melhor a palavra de Deus, para que isso também faça diferença na vida delas. Quantas pessoas vocês conhecem que de repente está dentro de um movimento desse, louco, que deturpa a palavra de Deus? Que você seja bênção na vida dessas pessoas, para que de uma maneira equilibrada vocês possam alertar essas pessoas, combater esses falsos mestres através do conhecimento da palavra de Deus. Combata esses falsos mestres pregando o Evangelho, a mensagem que tem valores opostos aos ensinados pelos falsos mestres. A gente viu aqui as características deles. Então, se eles são difamadores e maledicentes, a mensagem do Evangelho me ensina a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a suportar uns aos outros. Eles eram maledicentes, eles falavam mal das pessoas e do ensino, da doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus me ensina a dizer a verdade para o meu irmão em amor. Esse é o Evangelho. Se eles são adúlteros e depravados, a mensagem do Evangelho me ensina que eu devo ser marido de uma só mulher. E você que é esposa de um só marido. Você que é marido, você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que amor foi esse? Foi um amor sacrificial. Se eles se colocam acima dos outros, são vaidosos, arrogantes, soberbos, presunçosos e prepotentes. A mensagem do Evangelho me ensina que eu devo ser humilde de coração, que eu devo ser servo e considerar o outro sempre superior a mim mesmo. Se eles não têm o que prometem, a mensagem do Evangelho me assegura que Deus prometeu enviar Jesus ao mundo para resolver um problema que nenhum de nós, meus irmãos, é capaz de resolver. O problema do pecado que nos separou de Cristo. Todos nós nascemos separados de Deus por causa do pecado. O pecado de Adão e Eva. Nós fomos alcançados por esse pecado. Nós já nascemos separados de Deus.
Mas Deus prometeu enviar Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e levar uma culpa que era nossa. Jesus veio, Jesus morreu pelos nossos pecados e levou a nossa culpa. Ele foi castigado na cruz, levando todo o nosso pecado. Por isso, meus irmãos, pelo que ele fez, pelo que Cristo fez, nós somos considerados justos diante de Deus. Mas isso só é possível a todo aquele que crer no que ele fez e confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Crer na sua vida, morte e ressurreição. E para concluir, eu não sei como está seu coração hoje, só Deus sabe, mas talvez você já tenha sido muito enganado, muito machucado, muito decepcionado, muito manipulado por esses falsos mestres. Achou até que conhecia o verdadeiro evangelho, mas descobriu que eram nuvens sem gota, sem água. E se frustrou. E agora, de repente, está até desacreditado da igreja. Então você bota todas as igrejas no mesmo saco e acha que todas as igrejas não prestam, porque a gente vê tanta coisa louca por aí. Mas, meus irmãos, ainda existem muitas igrejas sérias, muitas pessoas sérias que tratam com seriedade a palavra de Deus, pregam o evangelho, o verdadeiro evangelho. Eles estão na mídia, mas eles existem. Alguns vão dizer, isso a Globo não mostra, né? Mas nós vemos coisas terríveis aí, em nome de Deus, em nome do evangelho. E eu quero deixar claro, quando eu digo isso tudo, eu não estou dizendo que você tem uma igreja perfeita, é a melhor igreja do mundo. Mas, meus irmãos, ter compromisso com essa palavra, buscar pregar essa palavra, ter zelo por ela. Procure igrejas assim. Que isso faça diferença na sua vida. Vou chamar o pessoal da música para vir para frente. Eu queria só concluir, enquanto eles estão vindo para cá, nesse evento que eu fui 2 semanas atrás. Foi um evento da rede Atos 29, uma rede que nós caminhamos juntos com eles. E eles têm um colegiado chamado Igrejas em Lugares Difíceis. E a gente estava participando desse evento, eu, o Pablo, o pastor Sávio, a gente estava participando desse evento. E ele tinha alguns pastores plantadores de igrejas em lugares difíceis. Meus irmãos, pessoas que foram vocacionadas por Deus para irem a lugares que eu e você a gente não consegue ir. Lugares difíceis, lugares violentos, no meio dos índios, no meio dos quilombolas. Talvez eu e você não fomos chamados para isso, mas eles estão indo lá, pregando a mensagem do Evangelho, em lugares que eu e você não podemos ir. O que nós podemos fazer? Podemos orar por eles, podemos contribuir também para que o Evangelho de Deus avance. E uma história me chamou a atenção de um menino que se sentiu vocacionado, recebeu uma bolsa de estudos para estudar, fazer o seminário. Ele estava estudando, nesse meio tempo ele ficou noivo. E aí, nesse seminário, era um seminário de uma igreja, e essa igreja, essa grande igreja, tinha um projeto de abrir uma filial em todas as capitais do Brasil. Ele era numa cidade, uma capital do Nordeste. Eu vou encurtar a história. E esse menino se destacou, falava bem, mas pregava a palavra. E ele é chamado para poder ir para esse lugar, e para plantar essa igreja, ainda concluindo o seminário dele ainda. E ele tinha um bom salário, meus irmãos. Estava tudo certinho, casamento encaminhado, apartamento já visto para poder começar a alugar e tocar a vida dele ali agora, junto, né, brevemente junto à sua esposa, né? E de repente uma pessoa muito rica se converte nessa igreja. E aí o líder espiritual dele vira para ele e fala assim: essa pessoa aí você não vai falar. Com essa pessoa aí, quem vai visitar sou eu, quem vai orientar ele sou eu, quem vai caminhar junto com ele sou eu. E ele continua indo com muito esforço, meus irmãos, pregando o evangelho, a igreja crescendo, estava crescendo demais a igreja. E de repente esse líder espiritual dele vira para ele e fala assim: olha, eu preciso que você mude o discurso. Sabe que você fala isso, da palavra de Deus, isso, eu quero que você fale assim, assim e assado. Ele se entristeceu no coração, meus irmãos, porque o que estava sendo pedido para ele era pregar uma mensagem que não era a verdadeira mensagem do Evangelho. Deixa eu te lembrar, ele estava com um casamento marcado, com casa já prevista para poder alugar, com salário legal,
Dá para viver bem, uma vida legal. E ele disse não. Não aceito. Essa palavra mudou a minha vida. E por ela eu vou viver. Meus irmãos, aquele querido irmão, eu conheço ele pessoalmente, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Liguei para ele pedindo autorização para contar essa história aqui. Sabe aquele casamento? Aquelas coisas encomendadas, tudo que já tinha? Casou só no civil, meus irmãos. Mas ele disse não. O que eu quero dizer para você é que ainda existem igrejas sérias, ainda existem pessoas sérias. Mas eu e você só vamos conseguir discernir isso se esse livro nortear a minha e a sua vida. Não abra mão disso e ajude a pessoas a compreender esse evangelho para a glória de Deus. Deus te abençoe.